Salve amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa sétima entrevista do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Esse projeto ocorre semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos nos meus canais do YouTube e Facebook. E contará a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Solicitamos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembre-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Gostaria aqui de lembrar as magníficas palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde, ele não. Não é isso, Lorival Silvestre? É isso aí. Boa lembrança. Bacana! Muito bom ter você aqui, Lorival. É um Prazer, prazer. né? Não, o prazer é meu, porque, aliás, depois de tantos anos assim no estrangeiro, Uhum, é sempre um prazer ter alguém de Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, né? No final das uhum. contas, Sim. que se interessa assim um pouquinho o trabalho, tudo. Então, eu acho isso perfeito. E, aliás, eu queria te cumprimentar por essa iniciativa, porque é uma coisa muito boa. É, não Uhum. somente para a música, mas falando de Minas Gerais, então é muito bom, né? Lembrar, dar um espaço para esses violonistas todos, né? Verdade, Lorival, verdade. Olha, Parabéns. obrigado. Para quem não conhece o Lorival, ele é violonista, ele é professor e compositor, né? Ele já falou que ele é daqui de Belo Horizonte, né? Lorival, e eu queria que a gente começasse essa entrevista, que você citasse como que você começou sua carreira musical e depois seus estudos com violão. Conta pra gente. Ah, sim, tem tanto tempo, não sei se eu lembro. Lembra, sim, tem certeza. É. Não, mas eu comecei muito jovem, então, tocando violão assim de ouvido, né? Com os Aham. amigos ali na rua mesmo e tudo. E eu Uhum. sempre tive muitos músicos na família, tanto Uhum. do lado da minha mãe como do lado do meu pai. E eu tive um tio do lado materno, tio Paulo, que já era pianista profissional e Uhum. tocava em bailes, todos os bailes importantes de Belo Horizonte, tocava no Minas Tênis Clubs toda semana, Uhum. nas horas dançantes e tal, aquele negócio, né? Então, Uhum. eu, com 13 anos, comecei a tocar com ele nesses bailes. Sim. E foi uma escola fantástica, né? Porque tem que tocar de ouvido, você tem que tocar tango, música brasileira, jazz, o que aparece, né? Uhum. E vai tocando de ouvido. Depois, mais tarde, quando eu estava maior já, ele ficou sabendo que eu estava pensando de transformar assim a minha vida em vida de músico mesmo, né? Virar profissional. Ele Uhum. então falou para mim assim: então, olha, escuta Prokofiev, você vai ver isso aí que é música. Então, assim Sim. eu fiz, e Aham. aí eu levei aquele tapa enorme assim, fui procurar aonde estudar. Uhum. Acabei no Festival de Inverno da Universidade Federal em Ouro Preto, que na época era um nível excelente, né? Vinham professores do Uhum. mundo inteiro.
E de lá eu comecei a estudar na Fundação de Educação Artística. Uhum. Depois eu passei vestibular na UFBA, Uhum. na Universidade Federal da Bahia, para composição. Sim. E depois esse concurso para uma bolsa de estudo do governo francês, que Uhum. era uma bolsa só Uhum. para toda a América do Sul. E eu consegui essa bolsa por causa de um ditado musical a 6 vozes, que eu havia praticado muito na fundação. Sim. E então eu consegui uma nota máxima nesse ditado e foi mal barato. Eu consegui essa bolsa e aí minha vida Uhum. mudou, porque eu vim para cá, para Ah, Paris, para ficar 2 anos e desde 74 que estamos aí. certo, legal. Ô, Lorival, qual que era o nome completo do seu tio que tocava no Minas, tocava nas horas dançantes? O nome artístico dele era Paulo Modesto. Ele era Paulo conhecido no Modesto. Paulo Aham. Modesto, mas isso era, na verdade, era um prenome dele, né? Uhum. O primeiro nome dele era Paulo Modesto Pinto Coelho. Paulo Modesto Pinto Coelho. Muito legal, muito legal. Ô, Lorival, e o violão? Como é que você começou a aprender sozinho, com o professor? Conta pra gente mais Aprendi sozinho. especificamente do Hum. violão. Sim. Comecei sozinho, comecei assim de ouvido, como eu te falei, e Uhum. depois desse primeiro festival de inverno, Aham. eu eu ia ao Rio de Janeiro de 15 em 15 dias estudar com o Léo Soares. Léo Soares. Que Léo bacana. Soares, na Aham. ProArte, Na na ProArte do Rio de ProArt. Janeiro. Uhum. É. Lore... E Sim. pronto, diga. Foi não. Esse festival de inverno que foi determinante assim na sua trajetória, você se lembra o ano dele? Eu tenho a impressão que foi 71, 1971. 71. E foi nesse É. festival que o Léo Soares veio dar aula, que veio tocar, que ele veio dar aula. É. Foi nesse Ele festival? veio dar aula. Ele, Uhum. tinha o Léo Soares, tinha o Rogério Duprá, que Rogério dava do aula de Prá. orquestração. Rogério Sim. Duprá, né, que fez as orquestrações de disco de Chico Buarque, da Hum. Tropicália, Tropicalismo, Uhum. tudo, né? Fez Sim. aqueles arranjos todos. Ele dava Aham. aula de arranjos, tinha uma Uhum. opção de gente boa, era muito bom. Se não É. me engano, o Cole Reuter esteve nesse festival também? O Reuter também, Aham. o Reuter também. O É, Reuter foi quem me hum. falou do concurso de composição Uhum. na Alemanha, organizado pelo Instituto Goethe, porque ele era diretor do Sim. Instituto Goethe, né? Uhum. Ele foi diretor do Instituto Goethe. E então foi aí que eu me inscrevi para aquele concurso. Legal. Esse festival de inverno da UFMG, ele marcou gerações. Ele foi muito importante Foi, para a foi. cultura, não só Hum, mineira, para a hum, cultura nacional, né? hum. A cultura É. nacional. Isso. Ô Lorival, agora conta pra gente uma coisa, é, como que era o ambiente do violão nesse momento? Final da década de 60, início da década de 70. Como que era esse ambiente do violão, mais especificamente aqui em Belo Horizonte? O que você vivenciou? Olha, era muito interessante porque, né, o que é incrível que eu posso analisar agora atualmente é que você veja, nós temos hoje esse computadores, esse internet que é uma coisa de maluco, né? Não preciso explicar o que é. Sim. E naquela época não existia nada disso, né? Uhum. Mas nós éramos absolutamente informados sobre tudo. Eu Hum. conhecia tudo. Eu conheci, por exemplo, a música do Astor Piazzolla, não sei quando, foi nos anos 60, era uma coisa de louco. Todas as informações chegavam mesmo, né? Sim. Uma coisa fantástica, sabe? Aham. E então nessa época era interessante esse ponto de vista aí, era muito interessante. Uhum. E teve uma coisa gostosa que aconteceu também na minha carreira nessa época aí, Hum. foi que juntamente com durante não sei, durante um ano, acho que nós fizemos alguns concertos, por Uhum. mais de um ano, talvez. Uhum. O Toninho Horta, nós Sim. éramos dois e nós acompanhávamos um quarteto vocal feminino que se chamava Quarto Canto, Uhum. Quatro Hum. Cantos. Quatro cantos. Estou tendo um lapso de memória aqui, que Aham. tem muito tempo, mas era uma época muito gostosa, era muito interessante. E, ao Muito. mesmo tempo, eu Aham. fazia esses estudos de violão clássico no Rio, com o Léo. Certo. Então vamos ouvir agora o Lorival Silvestre tocando ao violão uma composição
sua. Gelatine. Muito legal, ouvimos Gelatine, composição de Lorival Silvestre ao violão, Lorival Silvestre. Lorival, conta pra gente um pouquinho dessa composição. Pois é, ela tem esse título engraçado de G latina, porque ela foi composta por uma rádio que se chamava G, Rádio G. Sim. Então eu falei, como eu sou latino e a rádio também tinha uma programação de música latina, eu falei, então vamos chamar de G latina. Tá certo, muito bom. G de guitarra, né? Porque aqui na França, violão é guitarra. Né? Sei lá, com E no final, guitarra. Então, a guitarra, o G de guitarra e latina, então G latina, por isso. Legal, muito bom. Lorival, agora voltando, então você estudou com o Léo Soares, violão, no Rio de Janeiro, né? Ia de 15 em 15 dias. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma escola muito importante aqui em Belo Horizonte, a Fundação de Educação Artística. Conta pra gente como é que era o ambiente da fundação, como que as coisas aconteciam ali naquele momento. Explica pra gente. Era muito bom demais, porque não sei, tinha muitas pessoas interessadas realmente em conhecer música. Era uma época onde as coisas ferviam, né? Fervia. Então, eu tive a ocasião, ali na fundação com o José Adolfo Moura, de formar o GRUME, que era o Grupo de Música Experimental da fundação. A gente fez concertos incríveis, né? De música experimental mesmo, no sentido a gente se reunia e começava a criar uma música a partir de nada, sem estabelecer nada, nenhuma tonalidade, nenhum acorde, nenhuma nota, nada. E começava a tocar ou fazer barulhos, né? Porque os ruídos faziam parte da música também. Então, era muito incrível. Depois a gente acertava, colocava os pingos nos is, né? A composição ficava redondinha e tudo, ficava redondinha, e era mais ou menos uma improvisação em termos de tempo, no tempo assim, mas acontecia as coisas que nós havíamos previsto antes. Então era uma época muito gostosa, tinha muitas pessoas muito cultivadas. Berenice, Clarice Diniz Ferreira, que me deu aula de percepção musical, foi fantástica. Então, você se lembra de outras pessoas que também participaram do GRUME? Sim, teve a Silvia Beraldo, flautista, e a Maria Amélia Martins, que é pianista. Maria Amélia Martins, olha que bacana, muito legal. Ô Lorival, agora eu queria que você comentasse uma coisa muito especial.
Você realizou o primeiro concerto de música eletroacústica em Belo Horizonte? Foi, menino, essa coisa acontece, né? Porque eu Opa! nunca ouvi, Ah, eu nunca, pelo menos eu nunca ouvi falar disso antes, né? certo. Que ano Aham. foi isso? Agora, para te falar do ano, Ah. 1969, talvez. Uhum. Talvez. Sim. Teve muita reportagem no estado de Minas, tudo, mas infelizmente Uhum. isso tudo desapareceu por problemas de assalto e tal, desapareceram várias coisas. Uhum. Então, eu não tenho mais esses documentos, mas foi uma coisa interessante. Eu conseguia Hum. produzir sons eletrônicos até graças a correndo o risco de estragar aparelhos, entende? Eu Sim. fazia funcionar aparelhos, eu colocava fio dentro, enfiava uma chave de fenda, fazia procurando sons diferentes e Sim. misturava isso com notas musicais e tal, não sei o quê. Legal. E foi interessante, fizemos o concerto. Interessante. Você se lembra onde foi essa apresentação? A primeira foi no DCE da Uhum. UFMG, na Rua Uhum. Gonçalves Dias. Certo. Aham. É, É isso. é. E, E teve, e- inclusive, o ah, Rodrigo Pederneiras, que dançou nesse espetáculo que não era conhecido, porque o corpo não existia. Né? uhum. Verdade. Essa era a outra pergunta que eu ia fazer. Então, o Rodrigo Pederneiras, que depois foi um dos cabeças do Grupo Corpo, que é um expoente de Minas Gerais É, no mundo, né? Então, ele participou desse primeiro concerto de música desse primeiro eletroacústica. concerto foi ótimo, ele foi o Genial, né? show, Genial. foi uma época muito boa. Né? Muito legal, muito legal. Lorival, vamos ouvir mais um pouquinho do talento, do som, do violão Lorival Silvestre. Agora vamos ouvir o Astronauta, de Baden Powell. Perfeito.
Muito legal. Ouvimos o Astronauta de Baden-Powell ao violão, Lorival Silvestre. Lorival, a primeira música é uma composição sua, agora um arranjo seu, uma outra faceta do seu É, trabalho. Fala um pouquinho pra isso. gente do Lorival arranjador, por favor. Mas o Lorival Arranjador foi um dos primeiros que nasceu, Aham. porque porque sempre gostei de pegar temas de outros compositores, de outros guitarristas Uhum, e arranjar, né? uhum, E eu tive a sorte de participar de um disco do Baden, né? sim, Infelizmente, foi seu disco póstumo, que saiu depois da que o Baden foi embora, nos sei. deixou. Aham. E, infelizmente, foi uma coisa incrível, porque tem aqui o Ah, disco, olha, o Baden Baden Powell com Powell. Benjamin Legrand, Aham, filho de Michel Legrand. aham, E o Baden me chamou para tocar nesse disco, falou: venha tocar, eu estou querendo que você faça o cavaquinho comigo. sim. Então, eu falei: para mim é uma honra, né? É uma honra Poxa tocar. vida. Aham. E tinha 3 músicas para fazer, e infelizmente ele gravou o disco inteiro, faltavam essas 3 músicas para colocar, Uhum. e ele faleceu. Ele faleceu e Ah, aí eu acabei completando o disco, eu mesmo que toquei o violão nas músicas sim. que restavam. Olha, Infelizmente não foi ele, fui eu que toquei o cavaquinho em playback depois, né? entendi. Participei do disco dele sem tocar com ele, foi uma coisa É, muito, muito, coisas da modernidade, né, Lorival? Coisas da é, modernidade. é, Legal, muito interessante. Agora, conta pra gente, em 74 foi o ano que você se mudou, né? De Belo é. Horizonte, você foi morar na Europa. Em qual cidade? Conta pra gente esse Em contexto. Paris, Como que Paris, aconteceu? Paris direto. Sim. Paris, foi a bolsa com a bolsa de estudos do governo francês. Uhum. Então, eu passei o concurso para a classe de composição do Olivier Messiaen. Olivier Messiaen. Olivier Messiaen, então, que foi no Conservatório Nacional. Hum. Sim. Você já compunha antes, quando você estava aqui em Belo Horizonte? Já era compositor? Já compunha, já tinha esse prêmio na Alemanha, já foi antes Uhum. disso até, né? Uhum. E aí você foi Já tomei estudar com aulas com Olivier o Ernst, Messiaen. né? Uhum. Como Sim. assim? E aí É, você foi estudar com Olivier Messiaen, uma das grandes figuras da composição, do ensino de é, música de concerto no século XX. Conta pra gente exatamente. algum caso, alguma particularidade assim desse estudo com o Messiaen? A particularidade do estudo comercial É. foi a particularidade que eu posso te dizer entre músicos assim, e que Uhum. pode interessar os músicos, é que ele dava uma importância muito grande ao que a gente chama no Brasil, acho, a percepção musical, né? Quer dizer, Uhum. o que ouvir. Então, ele começava, cada uma das aulas deles começava Uhum. com um ditado musical Sim. de 10 acordes, cada um com 6 notas. Então, Ah. eram ditados a 6 vozes, 10 acordes que ele dava o lá para todo mundo, tocava o Uhum. lá várias vezes, guardou, todo mundo guardou lá na cabeça, e aí tocava esses acordes e a gente tinha que escrever. Uhum. E ele falava assim: quem não escrever esses acordes pode sair, a porta é ali, ó, não fica aqui na sala. Sim. Então, a particularidade dele era essa. Uhum. Muito metódico, muito sério, né? Muito com seus objetivos Ele muito bem falava que definidos. quem não ouve, quem não é capaz de ouvir, vai escrever o quê? E na Sim. época não existia o computador, né, de Uhum. hoje. Uhum. Hoje, se você aprende a trabalhar com Finale, com uma linguagem qualquer Uhum. de música, musical, você escreve a partitura e ouve no computador, faz o computador tocar a sua partitura, e se tiver ruim, você muda as notas, vai mudando até ficar do seu gosto, né? Sim, sim, sim. E Mas na na época época, não, nada dá. Nada não, disso. você escrevia e dava para o pessoal tocar. Se o pessoal tocasse, se soasse mal, aí pronto. Já era. Legal, Lorival. Você chegou a estudar com o Pierre Boulez também? O Pierre Boulez não é assim estudo no sentido tradicional da palavra, porque são, Uhum. são Uhum. masterclass, né? São Sim, masterclass. Então, quer dizer, é estudar, mas não é durante um ano letivo. entendi, É um entendi. mês aqui, 3 meses ali, coisas Sim, assim. sim. E eu vi que no No, Brasil você chegou a estudar também com o Ernest Widmer.
e Bruno Pois é, Kiefer, né? pois é. Foi muito bom. Foi Le- muito bom. Certo. Ô Lorival, e nesse processo da mudança do Brasil para a França, conta pra gente diferenças entre o ambiente musical brasileiro e o ambiente musical francês. Foi impactante? A diferença é, o que eu posso falar para você a respeito disso? Uma coisa que me tocou muito Hum. quando eu cheguei aqui é que eu pensava que eu fosse achar aqui, na França e na Europa, unicamente só músicos de altíssimo nível. E quando eu cheguei aqui, eu entendi que meus professores do Brasil não estavam abaixo deles, não, Uhum, sabe? O uhum. nível, aí eu comecei a entender que nível alto tem no mundo inteiro, sabe? Olha, que interessante. Isso é verdade. Hum. E também, na época, me tocou muito eu acho que aqui na França, pelo menos, existe muito como explicar isso? Uma certa apreensão que todo músico tem antes de começar um concerto, né? Uhum. Quando você Sim. está no seu camarim, fechadinho, Uhum. sozinho, e de Uhum. repente, toque, 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 pode, Aham. aqui, pode vir, está na hora, pode começar o concerto. Sim. Esse momento assim, Hum. aqui na França tem fora o pessoal que é muito profissional, muito de alto nível, Uhum. muitos músicos têm muito medo desse momento, Entendi. sabe? Uma Aham. angústia que eu acho Aham. que é maior do que existe no Brasil. Acho. Entendi, entendi. E o violão, você já havia estudado violão com o Léo Soares aqui no Brasil. Na França, É, você fez algum curso com algum professor? Ou você lógico, já lógico. chegou? É. Hum. Com quem Não, que foi? estudei, Conta pra gente. estudei no Conservatório de Uhum. aqui pertinho de Paris, e Sim. também no Paris, que é 15, no bairro 15, 15 Uhum. número Uhum. 15, com o Beto Davisac. Beto Beto da Davisac, que deu Vezac. aula no Festival de Inverno várias vezes também. Várias vezes. É, é. Verdade. Uhum. Excelente, excelente violonista, excelente. Excelente violonista, excelente Excelente professor. pedagogo também, pedagogo. Excelente Muito bom pedagogo. pedagogo. Foi meu professor também, foi meu professor aqui Mas então você sabe do que eu estou falando, né? na Sabe? Fundação de Educação Artística. Eu fui É. aluno da Fundação num Pois determinado é, momento e fui aluno do nosso grande Beethoven da Vezac, o Beto da pois Vezac. é, Davisac, Legal, legal. Então vamos ouvir. Quando, quando eu Pois não? cheguei na França, aliás, eu cheguei Aham. na casa dele. Fiquei Sim. uma semana na casa dele, hospedado na Ah, casa dele. Depois é que eu fui para a Cité des Arts. legal. Legal. Então vamos ouvir agora mais um pouquinho do violão de Lorival Silvestre. Vamos ouvir Paris 4.
Muito legal. Ouvimos Paris 4 de Lorival Silvestre ao violão, Lorival Silvestre. Lorival, fala pra gente dessa música, conta a história pra gente. Paris 4, o título é porque, exatamente, eu morei, meus primeiros anos aqui em Paris, foi na Cité des Arts, que se chama Cité Internationale des Arts, Uhum, onde residem unicamente artistas uhum, e bolsistas do governo francês, do governo canadense, americano, tem alguns países que têm residências nesse prédio, em uhum, frente ao Sena, em frente à Ilha de Saint-Louis, um lugar muito bom. E uhum. lá é um lugar muito interessante. E Sim, se é situado no bairro 4, número 4. no Então é bairro 4. Paris 4 por causa disso, sabe? E tem Legal. essa, Aham, eu quis dar essa cor assim um pouquinho jazz, né? uhum, Uma corzinha de jazz e de música brasileira misturada, assim, a gente não sabe muito bem onde vai, uhum. mas é Tá isso aí. certo, tá E certo. Ô Lorival, agora vamos falar das suas atividades na França. Você foi vice-diretor de uma escola aí, não foi? Você pode contar isso pra gente? é uma escola importante porque é uma escola nacional, né? As Uhum, escolas mais importantes aqui são chamadas escolas nacionais, acho que no uhum, Brasil até também, né? uhum. E no Brasil, as escolas os conservatórios dentro das universidades, Sim, né? aham, Seria o equivalente. É. uhum. Então, era a Escola Nacional de Música, Dança e Arte Dramática, que é teatro, né? Sim, aham, Na cidade de Évreux, uhum. Normandia, a 100 quilômetros de Paris. Eu nem Entendi. mudei para lá, não, eu continuava morando em Paris. Eu ia todo Sim, dia 100 quilômetros para ir, sempre para voltar, sim. mas uma autoestrada muito boa, então dava para ir. Uhum. E aí você desenvolveu vários projetos pedagógicos, né? Mas teve muita coisa interessante, muita coisa interessante. Nós Aham. fizemos projetos com Michel Legrand, com Uhum. várias coisas, fazendo os alunos tocarem com pessoas, com músicos importantes, fazendo coisas muito interessantes, né? Sim. E, quer dizer, eu sempre tive também aqui a partir desde 1981, Uhum. já tem bastante tempo também. Eu tenho esse duo com a Francesca Perissinotto, Uhum. que que é violonista também, né? Uhum. E flauta e canta. Então a gente tem esse duo desde 1981, já fizemos, faz parte, é um lado importantíssimo dentro das minhas atividades. Uhum. Então fizemos concertos em vários lugares, inclusive no Brasil, bastantes, né? Sim, Bastante sim. concertos no Brasil. Com a Aliança Francesa, nós fizemos uma turnê de 14 mil quilômetros no Brasil. Puxa vida. Tocamos em várias capitais do Brasil, né? Uhum. Há vários anos atrás. E Uhum. também demos aulas no Festival de Inverno também, em Ouro Uhum. Preto, São João del Rei e Uhum. Diamantina. Três Sim. cidades do Festival da UFMG. Uhum. É. Eu me lembro de assisti-los na sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes, Ah, sim. né? É. Uma sala de música de câmara. E eu me Foi com lembro. Oi? o duo ou quarteto? Dudu, Dudu. Com o duo, tá Exatamente. certo. E E eu nós me já lembro. tocamos com quarteto também, Sim, sim. com contrabaixo e piano, a mais. Certo, certo. E eu me lembro de um concerto muito especial, Lorival, onde foi executado aqui em Belo Horizonte com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, com o nosso professor de violão, Beto da Vesac, Ah, o seu concerto para violão e orquestra. é. Lembra-se Foi. dessa apresentação? Nossa, lembro demais, porque inclusive tinha aquele, aquele lado triste, porque não era na sala principal do Palácio das Artes, porque foi quando ela pegou fogo, né? Exatamente. Logo depois Aham. do incêndio. Foi logo após o incêndio. Foi Isso logo mesmo. depois, exatamente. É. Foi um Foi muito, concerto, foi muito bom. É. foi um Eu, concerto muito bom. eu tenho uma gravação, Uhum, aliás, uhum. foi interessante. Legal, legal. Vamos ouvir mais um pouquinho do violão do Lorival Silvestre. Agora, Choro Prelúdio, Lorival. Vamos ouvir essa? Vamos ouvir Vamos essa. lá, vamos ver.
Muito legal, mais uma obra autoral do Lorival Silvestre ao violão Lorival Silvestre. Nós estamos batendo um papo com essa personalidade do violão no estado de Minas Gerais e estamos mostrando várias obras dele autorais, né? Várias obras onde o Lorival também toca, fez a gravação fonográfica, mas é interessante a gente entender que o universo musical, o universo composicional do Lorival não é restrito somente ao violão. Não é isso, Lorival? Você também é compositor sinfônico, compositor, faz composições para outros instrumentos. Eu queria que você É. comentasse isso com a gente. Aliás, eu escrevo mais para outros instrumentos, para outras formações, do que para violão. Tenho muito mais coisas para Aham. vários grupos, câmara e orquestras do que para violão. Eu não sou especialista de compor para violão, não. Mas é Uhum. lógico que, como é o nosso instrumento, é Uhum. lógico que eu tenho que escrever para ele também, né? Por isso que tem Sim. esse concerto grosso para Aham. violão também que eu escrevi. Aham. E uma cantata também, né? Aquela cantata Nambiquara, com coro Uhum. e violão. Cor e violão. Aham. Mais uma peça pedagógica que se chama O Espelho Invisível, Uhum. Barra Visível, que é também para violão solista e orquestra. Eu chamei isso de orquestra em clave de sol, Ah, porque pode ser qualquer instrumento que toque em clave de sol, mas sim. já foi tocada várias vezes com orquestra de violão. Fica muito boa, fica muito Uhum. bom demais, sabe? Uhum. Sobretudo foi tocado no Conservatório Nacional em Dijon, na Uhum. Borgonha, Uhum. e pelo Olivier Pellemane, que toca muito bem. Ele, então, guitarra solo e uma Uhum. orquestra, e lá foram oito violões só que acompanharam. Quer 8 dizer, violões. Aham. é escrito para orquestra de violões a quatro vozes, né? Então, Uhum. eram 8 violões, dois para cada voz, Uhum. Uhum. e soa muito bem também essas Uhum. imagens. Tem, Mas eu você escrevo tem, muito você tem para obras orquestra. didáticas. Como? Você tem obras didáticas também para violão? Obras. Tem. Conta pra gente. Várias obras didáticas, inclusive tem agora, juntamente com a Francesca, Hum. acabamos de lançar um caderno que se chama, nas edições Uhum. Soldano, aqui em Paris, que é um caderno de técnica de violão, mas Uhum. não para quem quer aprender violão, não. Hum. Para quem já toca violão e quer ter uma espécie de lembrança de todos os Hum. exercícios que é preciso para se praticar para poder manter a técnica em dia. Sim. Sabe, é uma espécie se chama o necessário, tudo que é necessário, quer dizer, o Uhum. que a gente não pode esquecer, sabe, Aham. aquela bolsinha de toalete que você não pode esquecer quando viaja, Certo. para não Aham. esquecer. Isso é a, Então, é a assim, técnica diária, né? Isso é porque importante. você Hum. sabe, existem muitas pessoas muitos guitarristas profissionais, lógico, mas Uhum. eles são guitarristas profissionais. Mas existem também muitas pessoas que vêm até o violão, porque adoram o violão, Uhum. estuda, chega até um nível muito bom, por exemplo, 12º ano de conservatório, e depois nós tivemos aqui vários alunos, eu tive vários alunos assim, e Uhum. depois vamos estudar física, vamos estudar química, vamos ser professor na escola primária, vamos não sei o quê, e Uhum. não é o violão, não é mais a atenção principal na Entendi. vida. Aham. Mas essas pessoas já estudaram tantos anos o violão, para não perder essa técnica, então nós pensamos de lançar esse método que chama necessário. A Francesca, ele chamou L- aqui eu. Legal. Ô, Lorival, eu tenho aqui umas premiações, dentre várias que você recebeu. Primeiro prêmio do Concurso Internacional de Composição de Munique, É, né? é, Prêmio de honra da Orquestra Sinfônica de Brasília, concurso para o centenário de Vila Lobos. foi. Condecoração pelo governo do Brasil com a Ordem do Mérito Artístico. Uhum. Então, esses concursos de composição são prova que você compõe de fato para a orquestra, para grandes formações, o que não é uma tarefa fácil, né? Não, não é fácil, não, e necessita muitos anos de prática, viu? Uhum. Porque eu me lembro que na Universidade da Bahia, quando eu Hum. era aluno do Ernest Widmer, a primeira vez que eu escrevi uma coisinha pequenininha, assim, alguns compassos para a orquestra da escola,
que eram orquestras de profissionais, hein? Orquestra Sinfônica da Universidade da Bahia, de profissionais, professores profissionais. Eles tocavam, eles davam a lida no que a gente escrevia na aula de composição para a gente ouvir. A primeira vez que eu escrevi uma coisa que eles deram a lida, eu nem reconheci. Eu havia escrito, que eu falei, não, foi isso aí que eu escrevi, então não entendi nada. Então, não é uma coisa fácil, não. Não e aí, depois você entende por que o Messiaen também dava essa importância toda à escuta e ao ouvido, né? O ouvido musical. Porque realmente você... E depois tem o problema todo de equilíbrio, né? Equilíbrio sonoro também. Né? Um trompete não soa igual um piano, não soa igual um violino, não soa igual um violoncelo, não soa igual uma flauta. O tímpano é assim, assado, etc, etc. Então tem todo esse estudo de equilíbrio, de massa sonora também. É uma coisa de louco. Né? Coisa de louco, verdade. Ô Lorival, agora com essa experiência toda, com esse trabalho, anos de prática, vivência musical, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual que é o charme do violão para o Lorival Silvestre? O charme? O charme. O charme do violão? O charme do violão é muito rico esse charme, porque ele é baseado em várias coisas. Né? Primeira coisa, tem o timbre. Né? O timbre do violão é uma coisa que é muito cativante. Todos os instrumentos de corda pinçadas, né? são muito especiais, né? Como o cravo, como a harpa. Tem um som especial que os outros instrumentos não possuem, mesmo as cordas, né? Um violino, um violoncelo, um contrabaixo, mesmo tocando com o pizzicato não produz o mesmo som, não tem a mesma ressonância, além de ser um instrumento harmônico, né? No qual você toca, para quem é menos informado, no qual você toca melodia e acompanhamento e baixo ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Como um piano, como um acordeon, ou uma harpa. Né? Sim. Então, o charme do violão sendo um instrumento harmônico e fácil de ser transportado. Né? Porque mesmo um acordeon que é pequeno é muito pesado. Muito pesado. Né? O violão tem um lado... Então, você vê, o violão é um instrumento que já interessou quantos compositores? Muitos compositores. Agora, tem uma particularidade que, devido à sua técnica, além do Joaquim Rodrigo, compositor espanhol, eu não sei qual outro compositor que não era guitarrista e que escreveu peças de alto nível para o violão. É muito difícil, sem ser guitarrista, escrever peças de alto nível para o violão. Porque você não pode dominar a técnica, não pode saber o que é possível fazer, o que não é possível. Então, pecinhas até um certo nível, até um sexto ano de conservatório, um outro compositor pode escrever, mas peça de alto nível mesmo, de alto nível de dificuldade, tudo isso, acho que só quem conhece mesmo o violão que pode escrever. É mais difícil a escrita musical do violão, mais difícil do que para a harpa ainda. Porque a harpa tem 7 pedais, tem 47 cordas. Então, você vê, só de falar isso já vê que não é fácil escrever para harpa. Não é fácil, verdade. 47 cordas e 7 pedais, então já não é fácil. Mas o violão é ainda mais complicado. Quem não toca violão é muito difícil, tem muita dificuldade de escrever para o violão. Isso tudo faz um charme de um instrumento que é particular, né? É verdade. Legal, muito bom. Isso é muito importante. 2 minutinhos aqui, a Francesca, porque eu falei dela, né? Que é minha parceira. Francesca. Tudo bem? Então, a Francesca, Verdade. com a qual eu trabalho há vários anos, que é violonista, flautista e cantora também. E cantora. Dá aula dos três instrumentos. Dá aula dos 3 instrumentos. Legal. Agora nós vamos ouvir mais um pouquinho do violão do Lorival Silvestre, agora tocando uma música do Carlos Santana, Europa. Não é isso, Lorival? Isso, é Europa. Vamos ouvir.
Muito bom. Ouvimos de Carlos Santana, Europa ao violão, Lorival Silvestre. Lorival, eu sei que você também já publicou uma grande quantidade de partituras em diferentes casas editoriais. Conta pra gente um pouquinho desse seu trabalho. Eu faz parte do trabalho de compositor, né? Quer dizer, Uhum, a gente compõe e, uhum, felizmente, são editores que publicam. uhum, Então, bom, antigamente, antes, essas partituras se encontravam nas lojas de música para lá e para cá. Hoje em sim. dia é mais internet, né? Uhum, É mais a pessoa baixa e paga o uhum, editor e tal e compra a música. Funciona muito uhum. assim dessa maneira atualmente, né? Sim, Mas faz parte do trabalho do compositor, né? Publicar as suas composições. Né? verdade, verdade. Agora tem um lado seu de intérprete que eu fiquei sabendo. Você tocou na Big Band do Michel Legrand? Foi, Conta foi. pra gente isso, que isso é uma coisa Isso aí muito especial. é muito era guitarra elétrica. Toquei muito Uhum. guitarra elétrica jazz, né? Aquela Sim, guitarra sim, elétrica jazz que tem uma caixa acústica, né? sim, sim. E que eu pessoalmente toco com palheta para Uhum. fazer certos ritmos. Tem certos ritmos que são perfeitos com palheta, mas se Sim, não, para tocar melodia e outras coisas, eu prefiro fazer com dedo mesmo, igual como o violão clássico. Né? certo. Né? Aham. Toquei com ele isso e gravei muito com guitarra, esse tipo de guitarra. E Sim. num disco, tive a sorte de participar num disco fantástico que ele gravou, Michel Legrand, com Maurice André, que Uhum. era trompetista, né, famosíssimo, mundialmente conhecido. Sim. E Michel Legrand, Maurice André. E aí, nesse disco, eu toquei cavaquinho. Cavaquinho. É, Olha, que toquei. legal, que legal. Então nós estamos batendo um papo aqui com o Lorival Silvestre. O Lorival, papo de mineiro, tem as suas peculiaridades e a hora passa, o nosso tempo ele é limitado. Eu Pois é. gostaria das suas considerações finais. Por favor, a palavra é sua. Uai, gente, comecei bem, né? Porque falou de Uai. Minas Gerais, ficou um uai. Perfeito, Não foi perfeito. propósito, não. Ficou bem. Sim, Minhas considerações. Eu volto a te agradecer e te felicitar, né? Dar meus cumprimentos pela sua realização, porque eu acho que muito é uma coisa obrigado. importante, que Uhum, é realmente importante para a música e para o violão mineiro, uhum, que preciso conhecer melhor, né? Talvez, certas pessoas, inclusive, né? uhum, E eu te agradeço pessoalmente por essa ocasião de mostrar minha música um pouquinho também em Minas e no Brasil. Né? uhum. A sua Isso. trajetória, com certeza, ela é espetacular, fantástica e ela Sim. merece ser conhecida pelo maior número de pessoas possível. Agora, Vamos ver. É isso. Nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, professor e compositor Lorival Silvestre, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes pela consultoria digital, ao designer gráfico Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.